Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Rian Matos. Sou investidor de criptomoedas há mais de 5 anos e também gestor de investimentos, gerencio alguns milhões de reais e dou aulas, dou mentorias, beleza? E hoje a gente vai começar mais um vídeo aqui pro canal tentando identificar as melhores oportunidades no mercado e responder: as quedas cessaram ou continuaremos ainda vendo mais quedas pela frente, tá? Então já senta o dedo no like, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber nosso conteúdo sempre que sair, beleza? Então, sem enrolação, vamos aqui, gráfico do Bitcoin na tela. Tá? O que eu estou enxergando, pessoal? Semana passada eu comentei com vocês que a gente teria grande possibilidade de realizarmos o pullback. Tá? Estava esperando um fundo duplo nessa região ou até a perda desse fundo com divergência, porém segurando no final de semana acima ainda dessa média. Tá? Qual que é o ponto que eu estou enxergando hoje? Tá? Cada vez mais claro, uma figura gráfica vem se formando para mim, que é ombro, cabeça, ombro, que é uma figura de reversão, para quem não conhece, tá? Reversão de tendência de alta para baixo, beleza? E, na minha opinião, a gente está muito próximo de visualizar esse pullback tão esperado, tá? Percebam que o estocástico lento semanal finalmente cruzou para cima, indicando um momentum de alta, tá? De mais ou menos 70 a 100 dias. Então, eu acredito que esse horizonte de tempo aqui será o horizonte de tempo que veremos esse pullback acontecer. Porém, pessoal, muita calma, porque a gente não vê uma retomada em V com facilidade, tá? A não ser que, de fato, o Fed anuncie uma injeção de dinheiro na economia. Então, na semana passada a gente viu, de fato, o Fed injetando, se eu não me engano, 13,8 bilhões de dólares nos bancos americanos, tá? Fomentando a economia, e os mercados se animaram com isso, beleza? Só que a gente precisa ainda de mais informações, tá? Nesse dia específico, tá? Se eu não me engano foi na terça-feira, a gente viu essa grande barra, porém, logo em seguida, a gente já viu uma devolução dessa movimentação de alta. O que eu estou acreditando para os próximos dias? Eu já tinha desenhado esse canal de alta já há algum tempo, antes mesmo dele ser formado. Por quê? Porque a gente separou aqui algumas zonas de resistência. A primeira resistência já foi rompida, que foi a do gráfico de 4 horas, e agora a gente está batalhando para tentar romper a média diária e essa retração 0,5068 de FIBO, tá? Que está girando em torno de 96 mil dólares até os 93.100. Então é aqui que o preço tem encontrado gargalo, tá? Não é uma região fácil de passar e a gente está vendo uma correção de forma lateral desse movimento. Tá? A cada dia que passa, na minha visão, a gente tem mais possibilidade de fazer esse rompimento. Por quê? Porque o movimento ideal seria que, de fato, ele tivesse voltado para a base desse canal aqui em 86 mil dólares, mas ele já conseguiu segurar acima dessa retração 0,5068, beleza? E eu acredito que em breve essa resistência da média diária será rompida. Olha como, à medida com que o preço passa, ela vai apontando para o lado cada vez mais até o momento que a gente vai visualizar esse rompimento e ela vai começar a apontar levemente para cima para aí sim realizar um pullback semanal. Não confundam, pessoal, pullback semanal com retomada de tendência de alta, porque essa zona entre essas médias de 100 e 200 serão as melhores regiões para a realização de lucro e para shortar o mercado. Existe um caminhão de dinheiro doido para sair fora do mercado esperando exatamente essas regiões. Tá? E o que me preocupa, pessoal? A gente precisa visualizar esse pullback acontecendo o mais rápido possível. Por quê? Porque se a gente for tomar como base as médias, tá? Há 3 semanas atrás, a média 21 semanal, ela estava se encontrando em 109 mil, 108 mil dólares. Hoje a gente já está na faixa de 102. Então, quanto mais tempo passa, menor esse pullback fica. Beleza? Então, para o longo prazo, eu ainda visualizo queda, tendência de baixa, e a gente está vivenciando um cenário muito semelhante a esse cenário aqui. Percebam que, quando a gente chegou nesse patamar em 38, 37 pontos, a gente viu uma retomada do RSI até a região de 50 pontos, para ele, de fato, iniciar um movimento mais violento de queda, invertendo a tendência mensal. Tá? E a gente está aqui vivendo exatamente essa movimentação. Estamos, na minha opinião, fazendo esse movimento de pullback até encontrar essa resistência do próprio RSI, em conjunto com a média, tá? Para aí sim fazer uma movimentação onde o Bitcoin irá para a sobrevenda semanal. Tá? Prestem atenção nessa figura gráfica que eu desenhei no início do vídeo. Essa figura gráfica tem como alvo a projeção da cabeça. E se a gente projeta essa cabeça para baixo, a gente tem o meu alvo que eu já comentei em alguns vídeos atrás, que seria a retração de toda essa pernada de alta do bull market. Tá? E essa pernada, geralmente, ela acontece em 5 movimentações de ondas de baixa. Okay?
Então é isso que eu espero para o ano de 2026, com algumas correções de movimentação de alta no meio do caminho, tá? Então é importante a gente conseguir analisar em qual momento do ciclo nós estamos, tá? Acredito sim que esse ciclo ele pode ser um ciclo mais encurtado para o cenário de queda por conta do cenário macroeconômico, beleza? Então acredito que o Fed está cada vez mais querendo intensificar injeção monetária, corte de juros, e isso tudo é um pacote projetado para 2026, na minha opinião. Beleza? Então, essa é a minha análise do Bitcoin no curtíssimo prazo. Eu esperaria essa sobrevenda do gráfico de 4 horas para uma entrada, tá? E agora eu não estou focado em operar short no mercado. Eu estou aguardando esse pullback para voltar a shortar no mercado. No momento eu estou enviesado para operar alta, ok? Buscando de fato essa retomada. Perfeito? Vamos dar uma olhada aqui na dominância. A dominância do Bitcoin me indica que as altcoins querem começar a fazer uma movimentação de pullback, beleza? Percebam que o estoque RSI cruzado para baixo, ele, nesse exato momento, na verdade aqui, está rejeitando uma retração de Fibonacci, um conjunto de médias. Isso é extremamente importante para a dominância continuar caindo, beleza? Qual que é o meu alvo, Ian? Meu alvo é exatamente essa média, ou seja, em 58,20% você tem que ficar bastante ligado para saber se o preço vai voltar a segurar, porque se ele começar a segurar, é sinal de que as altcoins terão muita realização de lucro, que é o normal de acontecer, ok? A galera muito no prejuízo e acaba saindo fora do mercado, tá? Esse cruzamento de médias aqui é extremamente importante, porque essa média semanal começa a guiar o preço, tá? Guiar o preço para baixo. Então, no cenário de hoje, eu não consigo visualizar muito mais quedas. Os vendedores eles estão exaustos. A gente precisa de uma retomada de alta para eles ganharem força novamente. Tá? Então, não faz sentido a gente continuar batendo na ponta da venda. Beleza? Então, hoje a gente vai mostrar para vocês algumas possibilidades interessantes que eu estou vendo no mercado, inclusive fazendo uma análise aqui do Ethereum. O Ethereum também cruzou o estoque RSI para cima. Isso aqui é um indicativo que poderíamos estar vivenciando um período bem parecido com esse. Tá? Quem sabe a gente consiga ver uma retomada em V, mas para isso, na minha opinião, a gente precisa de estímulo monetário. Ok? Por enquanto, seguimos segurando na média de 200, fizemos aqui um 2-3 de compra, ele foi acionado a partir do momento que o semanal fechou acima desses 2.900, 3 mil dólares, tá? E agora a gente tem espaço livre para revisitar, muito provavelmente, essa região de 3.500, tá? Os 3.500 seria uma região muito forte de realização, tá? E percebam que a gente ainda está dentro de uma estrutura de canal de baixa, tá? Porém, me parece que a gente fez um pivô para conseguir efetuar de fato o rompimento. Olha como é que o Ethereum ele já está um pouco mais forte do que o próprio Bitcoin. Ele já conseguiu romper parcialmente a média, né, e está brigando para conseguir voltar acima. Geralmente eu gosto de fazer uma extensão de fibo através do primeiro pivô de alta, tendo como alvo o alvo 2 ou, no máximo, o alvo 268. Beleza? E isso conflui exatamente com uma retração de toda essa pernada de baixo semanal, okay? Que daria lá em 3.885. Então, sim, a gente pode ver uma retomada aos poucos do mercado, tá? Até essas regiões aqui de cima, para depois inverter a tendência novamente. Tá? Então, muito cuidado, porque o preço ele sobe de escada e ele tem caído de elevador. Quando ele chegar nesses patamares, pessoal, é fundamental que vocês realizem lucro. Por quê? Ou realizem o menor prejuízo possível. Porque quando a gente chegar nesse patamar, a venda vai ser tão forte que, mesmo que a gente inverta a tendência por longo prazo, ele vai fazer uma movimentação de pullback para melhorarmos o preço médio, tá? Ou, de fato, para a gente visualizar o mercado invertendo para valer essa tendência, buscando os alvos das últimas lives que eu comentei, que estão aqui embaixo. Tá? Isso aqui são alvos de bear market. Então, eu ficaria muito ligado nessa região de 1.500 e 1.200 dólares. Tá? É aqui que a gente quer buscar por recomprar o Ethereum, e eu acredito sim que nos próximos meses a gente verá oportunidades ali. Tá? Não duvidem da capacidade do mercado cair e entendo que o mercado faz movimentações de recuperação para cair mais. Ok? E aí, vamos finalizar o vídeo agora com as oportunidades que eu estou enxergando. Primeira oportunidade, a ZEC. Tá? Galera, eu comentei e acertei na mosca. Eu falei que tinha shortado esse ativo e queria realizar o lucro em 300 dólares. Olha onde que ele bateu, 300 dólares com exatidão. Chegou a 299, mais ou menos. Tá? Por que eu encerrei aqui? Porque é uma média muito forte. É uma média de 100 períodos, que é a média 20 semanal. E aliado a isso, a gente visualizou o cruzamento desse estoque RSI, indicando
uma movimentação ou de pullback ou de recuperação de alta, porque a tendência semanal ela ainda não se inverteu. Para inverter, ela precisaria perder esse fundo daqui, ok? E até esse fundo aqui, na verdade. Então isso, na minha opinião, está longe de acontecer e a gente tem que tomar posição sempre quando a gente encontra essa sobrevenda semanal com um toque de média importante. Então a gente já viu um derretimento muito forte da ZEC, de 60%, e ela pode muito bem voltar para o topo. Tá? Por que esse ativo está me chamando a atenção? Porque ele principalmente conseguiu cortar uma estrutura de linha de tendência de baixa, e aqui a gente visualizou o primeiro pivô de alta. Esse pivô de alta, ele pode levar o preço primeiramente para 527, tá? E depois ele pode retornar para o topo, beleza? Só que a gente trabalha em ondas, o mercado ele não acontece rápido como a gente quer, né? Então, ele até pode retomar em V, mas eu não entraria agora porque a gente está tocando uma resistência forte e o 4 horas ele está em sobrecompra. Qual será o melhor momento? Me parece que isso aqui é um topo, tá? Um topo momentâneo. Para quê? Para ele iniciar uma correção até essa zona de 380 até os 360 e principalmente tentar retestar essa média vermelha que começou a apontar para cima. Muito eventualmente, essas médias irão se cruzar e a gente vai começar a ver a ZEC trabalhando dentro de uma estrutura de alta para romper essa média 21 que está girando hoje aqui em torno de 425, beleza? Então eu vou estar de olho na ZEC nessa região. Se por algum acaso bater 370, eu vou entrar novamente na ponta da compra, ok? Por outro lado, a gente vai ter aqui mais duas opções, na verdade 3 opções interessantes que eu vou trazer para vocês. A primeira é a IVE. Tá? A IVE me parece muito querer romper essa estrutura de canal de baixa. No semanal, quando a gente olha, todos os ativos já se afastaram demais da média. Tá? Então, a tendência de qualquer ativo é sempre regressar à média, tá, pessoal? Sempre regressar à média. Então, olha como aqui o mercado ele já tinha derretido 46%, se afastando da principal média. Então, a tendência agora é vermos uma recuperação dessa média, uma correção para retomar alta ou para continuar caindo, beleza? Então, identificamos esse pullback. A IVE está conseguindo segurar dentro dessa zona 0,68, né? Até fez um bear trap aqui nessa região, tá? Mas está dentro de uma região interessante de compra. A melhor região seria se de fato ele voltasse para 130, ok? Mas esse preço aqui já é um preço interessante. Olha como é que a IVE ela já conseguiu retomar acima da média diária. Essa média agora ela vai servir como suporte para impulsionar o preço até a próxima média. Onde está a média mais forte? A região de 240, tá? Que é a média de 200, seria uma rentabilidade aí de mais 23%, 25% para cima, ok? No gráfico de 4 horas, a melhor região de compra seria dentro dessa zona de 180 até os 176. Okay? E aí, a gente pode estar visualizando a IVE saindo de uma estrutura de canal de baixa, entrando numa estrutura de canal de alta como essa, invertendo a tendência. Beleza? Terceiro ativo, SUI. Pessoal, a SUI tinha tempos que eu não via ela, tá? Tempos. Porém, por mais que ela esteja longe de um suporte relevante, eu consigo enxergar uma retração 0,68 aqui semanal, girando em torno de 1,57 até 1,17. Beleza? É uma região de suporte interessante de preço para pullback. Cruzamos o semanal para cima e aqui nós fizemos um fundo duplo muito recentemente. Tá? Esse fundo duplo ele tem um padrão interessante. Que padrão é esse? Percebam que aqui a gente visualizou o rompimento de uma linha de tendência de baixa. Ele ainda não rompeu a principal média, tá? Na verdade a média intermediária, mas ele já está ameaçando fazer um pivô de alta. Então, qual que é o padrão de reversão de tendência que eu gosto de utilizar? Percebam que numa tendência de baixa, nós temos aqui um repique de 20%. Repiques de 20%. Repiques de 20%. Repiques de 20%. Até um momento em que a gente vê uma valorização que é o dobro dos repiques anteriores. Isso me indica que entrou força compradora. Tá? E essa força compradora foi suficiente para inverter a tendência. Então, a partir desse momento, eu aguardo o pullback, eu entendo que o preço está fazendo a primeira movimentação de pullback
está segurando nessa região de 1,50 até 1,47 e tem como alvo regressar para 2,25, beleza? Por que 2,25, Rian? Quando eu abaixo o tempo gráfico, a gente consegue ver com um pouco mais de clareza. Eu consigo, inclusive, traçar uma extensão de fio, considerando isso aqui como primeiro pivô. Tá? Se eu for considerar o pé da letra, a gente poderia visualizar a SUI, quem sabe, nos próximos meses, tá? A 2,86 ou até 3,50. Eu acho um pouco mais improvável. Então, sendo mais conservador, eu diria que a gente, pelo menos, retestaria essa média de 100, que está girando aqui em torno de 2,25, que seria, basicamente, essa retração de fibra de toda essa pernada de baixa. Eu posso até ser um pouco mais conservador aqui, abaixando esses meus alvos, tá? Então, essa região de 2,28, ela vem de encontro com média de 100, média de 21, beleza? Então, é aqui que eu vou buscar por realizações na SUI, foi um dos ativos que eu procurei por compra, beleza? Entendendo exatamente essa inversão de tendência do gráfico diário, sinalizando que a gente vai ver um pullback muito provavelmente acontecendo, ok? O risco aqui fica relativamente de 20%, né? Não tem jeito, porque o mercado ele já andou bastante. E agora tem uma última oportunidade que eu não visualizei o mercado andando ainda, que é a ENA. A ENA é um ativo extremamente volátil, mas eu entendo que a ENA está em construção de fundo, beleza? Olha quantas vezes ele já tocou nessa região e marcou o fundo. Aqui a gente viu um fundo duplo acontecendo, beleza? Porém, estamos ainda dentro de uma acumulação. Então, dentro dessa acumulação, a gente viu uma volatilidade de 25% a 30% para cima, 25% a 30% para baixo. Tá? Só que chegou um determinado momento que aconteceu o quê? Ao invés dessa pernada de baixa ter buscado os 0,23, 0,24 novamente, a gente parou no meio do caminho em 0,26, tá? Caracterizando, na minha opinião, um possível pivô de alta. Então, para esse pivô de alta ser caracterizado, a gente precisa efetuar o rompimento desse topo de 0,30, que é uma resistência forte. Tá? Mas, a partir do momento que ela romper essa região, eu vou entender que a gente inverteu essa tendência de baixa e poderemos ver a ENA voltando para 0,34 e 0,38 no primeiro momento, mas que o pullback ele poderia vir até um pouco mais forte, caso o Ethereum, de fato, voltasse para 3.800, a gente poderia ver a ENA retornando para 0,44 e, quem sabe, 0,52. Ok? Então, eu acho que esse momento, o momento de pegar esse pullback é agora, tá? Correndo um pouco de risco, beleza? E até tendo esperança aí para a galera que está presa, tá? Então, olha como é que isso aqui, nos tempos gráficos menores, é uma acumulação muito clara, beleza? E ela acionou um padrão a partir do momento que ele rompeu essa região aqui. Fechado? Então, vou ficando por aqui, pessoal. Finalizando a live, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Se você quer aprender a operar o mercado da mesma forma que eu opero, a fazer as mesmas análises completas, top-bottom, que é o nome que a gente chama, analisando semanal, diário, 4 horas, aprendendo o setup que eu utilizo e outras dicas que eu consegui construir durante todo esse meu período de experiência dentro do mercado, a minha mentoria está aberta, tá? E a gente tem aqui tudo que a gente vai aprender sobre o mercado, desde o básico até o avançado, falando de alavancagem, falando de estruturação de hedge, uma série de teorias que vão te ajudar a antecipar manipulações que aconteçam no mercado, tá? E você começar a ganhar consistência dentro do mercado. Então, se você tem interesse, vou deixar aqui abaixo do link o meu e-mail para você entrar em contato, para a gente trocar ideia e, se de fato for relevante para você, a gente tocar esse assunto, beleza? Depois da mentoria, qual que é o diferencial? Eu fico um mês operando junto com vocês, tá? Para a gente conseguir fazer com que a mentoria se pague, beleza? Então, se você curtiu, deixa o like, compartilha o canal e se inscreve. Valeu, tamo junto e um forte abraço.